paz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 57 do BíbliaCast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Eu sou a Gabi e precisamos nos lembrar que Jesus é a nossa Páscoa, como está escrito em 1 Coríntios, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Olá, eu sou a Nicole. Como está escrito em João 11, Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Bom, antes de tudo, a gente quer agradecer imensamente a você que está participando mais uma vez com a gente aqui do podcast. Se é o seu primeiro BíbliaCast JFA, seja muito bem-vindo. Fique à vontade aqui com a gente. Aliás, agora o BíbliaCast é vídeo também. A gente tem publicado no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, já deixe o seu joinha. O seu like é muito importante para nós. Clique em inscrever-se para você se inscrever no nosso canal e ative o sininho também para você ser sempre avisado quando tiver vídeo novo, podcast novo, tem bastante conteúdo aí no nosso canal. E, bom, não sei se você aí fez uma pausa, talvez você esteja no seu momento devocional, talvez você nos escute enquanto trabalha, eu gosto muito de trabalhar ouvindo podcast, talvez você esteja aí fazendo suas atividades em casa, suas tarefas e nos ouvindo. Enfim, seja lá onde você estiver, sinta-se à vontade, venha participar desse bate-papo com a gente. E hoje nós vamos falar sobre Páscoa, vamos falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, que a gente acabou aí de entrar nessa semana da Páscoa, eu e a Ani gravando aqui para vocês. Enfim, então vem com a gente. Bom, pessoal, como eu disse, chegamos aqui à semana da Páscoa, estamos às vésperas do domingo de Páscoa, e essa é uma data tão importante, uma data tão especial. Obviamente a gente tinha aqui que falar sobre isso, mas é interessante a gente pensar que às vezes culturalmente, pelo menos na minha realidade aqui, né, no Brasil, acho que a gente acaba comemorando mais o Natal do que a Páscoa, e sendo que a Páscoa tem uma importância tão grande na palavra de Deus, uma importância tão grande na história, na vida de Jesus. A Páscoa ali é narrada, no Antigo Testamento a gente tem, né, o texto ali falando sobre a Páscoa, sobre a primeira Páscoa. Essa é uma data com um significado tão profundo, tão cheio de símbolos na palavra de Deus, e muitas vezes, por causa da cultura, a gente acaba comemorando mais outras datas ao longo do ano. E hoje a gente quer justamente retomar todos esses significados, conceitos que existem na comemoração da Páscoa. Aliás, esse ano a gente vai comemorar a Páscoa de uma maneira diferente. Pelo menos eu, né, minha família é grande, então toda a Páscoa a gente se reúne, a família toda, a casa fica cheia. Esse ano, assim como no ano passado, a Páscoa vai ter que ser menorzinha, em casa, não vai ter a família toda reunida, como normalmente é. Aliás, não sei como você aí que está nos assistindo vai celebrar a Páscoa esse ano. Tem até o culto especial de Páscoa nas igrejas, né? Sempre tem, na minha tem. E esse ano a gente vai participar do culto de forma online. A gente que está aqui em São Paulo, né, gravando podcast, as igrejas agora só estão tendo cultos online. E você, Ni, como que vai ser aí sua Páscoa? Aqui em casa vai ser com o pessoal de casa também, com o pessoal da família, todos juntos já com as pessoas que a gente costuma conviver. Mas, em geral, a Páscoa aqui em casa sempre foi assim. Como minha família toda mora longe, então acaba que é sempre mais as pessoas próximas mesmo. Pai, mãe, enfim, as pessoas mais próximas. Aí vamos assistir o culto e tudo mais e fazer um almoço, algo gostosinho, né? Para lembrar desse momento tão especial que é a Páscoa. E algo que eu queria comentar é que a primeira Páscoa, ela também foi assim, também foi com cada um recluso em seus lares. Não sei se todo mundo conhece a história, mas o que acontece? Quando o povo era escravo no Egito, Deus mandou as 10 pragas para que o seu povo fosse libertado, e a última praga, e uma das piores, né, com a consequência mais pesada, foi a de quando... Foi a última, de quando Deus
decretou que todos os primogênitos do Egito, do povo do Egito, seriam mortos. Só não seriam mortos naquele local os que tivessem a marca do cordeiro em sua porta, do sangue do cordeiro. Então, o povo israelita, o povo de Deus, foi aconselhado a passar o sangue em sua porta, e dessa forma, quando o anjo da morte passasse, ele saberia que naquela casa está ali uma pessoa que serve ao Senhor, uma pessoa que fez um sacrifício, e dessa forma o primogênito daquela família não seria tomada. Então, da mesma forma que essa Páscoa, naquele período também, as pessoas tiveram que estar dentro de suas casas, com suas famílias, prestando um sacrifício a Deus. No caso, como o cordeiro já morreu na cruz por nós não precisamos sacrificar um cordeiro, mas é o momento da gente estar junto com aqueles que são importantes para a gente, lembrando do sacrifício, do maior sacrifício da humanidade. Enfim, isso é muito curioso. Sim, é bem curioso mesmo essa questão de cada um estar reunido na sua casa, com a sua família. E a Páscoa, ela tem vários significados, e a Páscoa tem a ceia de Páscoa, né? Essa primeira Páscoa tem tudo a ver com a ceia que a gente participa como igreja, né? Recentemente eu precisei fazer um estudo sobre ceia e acabei me aprofundando também no estudo sobre a Páscoa, ali em Êxodo 12, e eu até vou trazer aqui alguns pontos curiosos sobre isso, Ni. Uma coisa que eu achei muito legal é que Deus instrui ali em Êxodo para que cada família sacrificasse um cordeiro. Era um cordeiro, né, por casa, por família. E a gente tem Jesus, um único cordeiro que torna todos nós uma única família. Então, nele nós somos feitos família, família de Deus, a igreja de Cristo é família, por isso que o momento da ceia é um momento que nós nos lembramos que nós somos família. Então, e lá em Êxodo, cada família sacrificava um cordeiro, nós temos um único cordeiro que nos torna uma única família. Essa é uma curiosidade. Outra questão que eu descobri me aprofundando mais, mas em Êxodo também, Deus instruiu o povo ali para aquela primeira Páscoa, aquela primeira ceia de Páscoa, a não usar fermento em nada. E assim, não era só não usar o fermento para cozinhar, mas não deveria haver fermento dentro das casas. Assim, era algo bem extremo com relação ao fermento. E o fermento, na palavra de Deus, ele no Novo Testamento é tratado como pecado. O fermento é o pecado. E ali o pão era sem fermento. E da mesma forma, né, o corpo de Cristo entregue foi um corpo sem pecado. Por isso que o pão, no momento da ceia, significa o corpo de Cristo, aquele corpo puro, santo, perfeito, que foi entregue. E eu tenho até aqui, falando, né, esse versículo mesmo que eu citei no começo, de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, fala: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova sem fermento, sem pecado, o que de fato são em Cristo. Nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Esse verso eu acho bem legal, ele para Páscoa, às vezes a gente até posta na época da Páscoa aqui no Instagram da Bíblia JFA. Então tem todo esse significado do pão sem fermento. E Jesus, ele se refere a ele como pão porque ele sabia desse significado profundo do pão para o povo judeu. Um dos maiores milagres bíblicos foi justamente o maná, o pão enviado do céu. E aí Jesus fala assim: eu sou o verdadeiro pão, eu que vou saciar a fome espiritual da humanidade, eu que vou saciar toda a fome que o ser humano pode ter, eu sou capaz de saciar, e esse meu pão leva à vida eterna. Então, a obra de Jesus, o trabalho de Jesus aqui na Terra, tudo que ele falou, tem muito a ver, está muito relacionado a todo esse significado da Páscoa do Antigo Testamento. E essas curiosidades aqui que eu quis trazer para a gente. Sim, Gabi, muito bom, né? E como isso é incrível. Eu acho que tantas vezes a Páscoa nos últimos tempos, por vezes se tornou algo tão comercial para algumas pessoas, principalmente para as crianças. Eu acredito que as propagandas de ovo de Páscoa influenciam muito as crianças a
forma de ver a Páscoa. E talvez até mesmo por isso que aquilo que você comentou no começo, da gente às vezes ter uma relação mais forte com o Natal do que com a Páscoa, acontece exatamente por conta dessa comercialização do período de Páscoa, essa comercialização de ovo de Páscoa e tudo mais. Eu acredito que não há um problema em as pessoas se presentearem com chocolate, alguma coisa assim, mas como é importante a gente relembrar o real motivo da Páscoa, e principalmente conversar com as crianças a respeito disso, né? Tanto é que tem alguns colégios cristãos que eles não dão chocolate, como em outros colégios nessa época do ano. Eles dão um pão e um suco de uva. Eu acho isso muito curioso. Que é uma forma de lembrar a criança que o pão representa o corpo de Cristo, né? Realmente, e é muito forte essa questão, né, da comercialização das datas como um todo, do próprio Natal, e é tão forte isso, né, a gente é tão bombardeado de conteúdo que às vezes você vai ver a criança tá achando que coelhinho bota ovo mesmo. Sim. Porque é muito forte mesmo essa questão, e a gente muitas vezes acaba se esquecendo do verdadeiro significado, e acho que é importante a gente fazer esse esforço de nós relembrarmos o verdadeiro significado na nossa casa, se tem criança, reforçar o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Para que isso já seja guardado no coração, e acho que é tão legal porque fica aquela lembrança e associada ao verdadeiro sentido da coisa, né? Acho que é bem importante mesmo a gente ter essa retomada aos verdadeiros significados das datas. E a Páscoa mesmo é uma data que, na verdade, a gente traz a memória sempre quando a gente participa da ceia, né, e Jesus pediu, a prática da ceia é uma das práticas que Jesus pediu para que a gente fizesse em memória da obra dele, justamente, para que a gente sempre se lembrasse. Então, é algo que a gente já precisa lembrar todo mês, né? Pelo menos ali no momento da ceia na igreja, a gente relembra, a gente deve relembrar de tudo isso. Então, é interessante essa reflexão mesmo. Sim, com certeza. E como eu lembro que, assim, quando a primeira vez que eu entendi, né, que Jesus, ele tinha morrido por nós e que por conta disso a gente não precisava mais fazer sacrifícios de sangue. Eu fiquei muito impressionada com isso. E até hoje, quando eu paro para pensar que pra gente ter acesso a Deus, pra gente ter acesso ao nosso Pai, a gente precisa só estar em um local e orar, só separar ali um tempo e orar, como isso é maravilhoso. E sem que Jesus tivesse feito esse sacrifício, a gente não teria esse livre acesso a Deus. A gente teria um trabalho muito mais árduo. E outra coisa, a gente ainda não seríamos salvos, não teríamos a garantia da nossa salvação em Cristo. Então, enfim, exato, é muito incrível. Exato. E realmente, no Antigo Testamento, essa coisa de entrar na presença de Deus era algo muito exclusivo dos sacerdotes ali, né? De quem trabalhava no templo. Até a questão do Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo é algo que veio com a obra de Cristo, com a obra de Jesus. Então, esse nosso livre acesso é justamente incrível, e é através do sangue de Jesus que nós podemos entrar no Santo dos Santos. Eu acho que eu tenho até o versículo aqui, o versículo que fala exatamente sobre isso, por causa do estudo que eu fiz de ceia. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. É Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, fala: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Então, nós não precisamos temer sermos consumidos pela glória de Deus, porque o sangue de Jesus nos lava e nos purifica, para que a gente se apresente diante de Deus e nos relacionemos com Ele. Muito bom, Gabi, muito bom mesmo. E agora eu acho que a gente já pode seguir para a leitura dos comentários do texto do blog, né? Vamos lá. Aliás, se você já ouviu o nosso podcast, você sabe que a gente tem esse momento. Para quem é novo, a gente lê os comentários que as pessoas deixam. A gente tem o blog lá da Bíblia JFA. O pessoal deixa testemunho, opinião, é bem legal. Eu queria aqui começar com um comentário da Ana Socorro.
e ela comentou no texto de oração que a muralha caia. Ela disse o seguinte: obrigada, Senhor, por tantas coisas boas que o Senhor já me deu, sem mesmo eu merecer. Sou tão grata ao Senhor. Eu quero divulgar para que o mundo saiba que o Senhor é tão bom. Esse foi o comentário aí da Ana, muito legal. Ela tá falando justamente sobre isso, né? Da gente receber graça sem mesmo merecer, e isso acontece através do sacrifício de Jesus. Muito bom, hein? Olha que legal o comentário que o Benjamin Maindo deixou no texto, nesse mesmo texto. Ele escreveu o seguinte: Amém, louvado seja Amém, louvado seja o Senhor por essa oração tão poderosa que veio no momento certo. Estão em Angola e a passar por sérias dificuldades. E confesso que essa oração me reanimou e fortaleceu. Muito obrigado, JFA. Imagina, a gente que agradece que o Senhor possa estar te abençoando, possa te estar te conduzindo para lidar com todas essas situações que você está passando. E muito bom, nós realmente ficamos muito felizes de ouvir vocês, então compartilhem os testemunhos de vocês com a gente, os feedbacks, para que a gente possa saber se vocês estão gostando dos textos, se está edificando. E nós ficamos muito felizes de ouvir vocês também, viu? Sim, que legal, hein? Hoje a participação foi internacional, então, porque ele está em Angola. Muito legal. Sim. Bom, pessoal, chegamos agora ao nosso quadro de dicas. Toda semana nós damos dicas aqui no podcast. Eu e a Ani, a gente fala de conteúdo, música, livro, enfim, todo tipo de conteúdo que tem nos edificado, e a gente compartilha isso com vocês. Qual que é a sua dica de hoje, Ni? A minha dica de hoje é um livro do C.S. Lewis chamado Preparando-se para a Páscoa. Quando eu estava estudando, né, pesquisando para escrever esse podcast, para escrever o texto, eu caí nesse livro e eu achei muito interessante que o C.S. Lewis ele tem uma coletânea de trabalhos sobre a Páscoa. Então, falando sobre esse grande milagre, né, sobre esse grande ato de amor pela humanidade de Cristo. Então, eu deixo aí essa dica, é Preparando-se para a Páscoa, do C.S. Lewis. E a sua, Gabi? Legal. Então, eu nem sabia. Eu gosto muito do C.S. Lewis, não sabia que ele tinha esse material de Páscoa. E, bom, minha dica é que também dentro do aplicativo a gente tem alguns planos, né, de Páscoa. Tem os 40 dias para Páscoa que muitas igrejas fazem, né, esse plano, a igreja toda junta quando faltam 40 dias. E a gente tem um plano mais curtinho, que é 7 dias para a Páscoa. E nesse plano a gente separou os capítulos, as passagens bíblicas que se referem à Páscoa dentro da Bíblia. Então, se você também quiser mais um conteúdo aí para se aprofundar no estudo da Páscoa, essa é a minha dica. E o que me ajudou a fazer um estudo bem completo assim, sobre a Páscoa, quando eu precisei fazer para dar uma aula, eu usei a Bíblia de Estudo da Mundo Cristão, estou até com ela aqui na mão mostrando, porque ela tem as notas de rodapé e tudo mais, e essas notas me ajudaram a entender muitas coisas profundas a respeito da Páscoa e da ceia de Jesus, enfim. Então, é isso. Até algo que a gente não comentou, né? Mas a ceia de Páscoa foi a última ceia do povo no Egito, antes de serem libertos. E Jesus também, a ceia de Páscoa foi a última ceia dele antes de morrer por nós. Então, realmente tem muitas coisas em comum e significados em comum. E se você se aprofundar no estudo da Páscoa, você vai poder entender e perceber todos esses significados aí na revelação da palavra mesmo. Bom, pessoal, e chegamos aqui ao final de mais um BibliaCast JFA. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Quero pedir para que você deixe comentários se você está nos assistindo pelo YouTube, comente o que você achou sobre esse tema, o que você acha, como que você vai comemorar a Páscoa nesse ano que está tão atípico. Conta pra gente, temas que você gostaria de ver aqui no podcast também, nos mande sugestões, enfim, para nos contatar também, se você está nos ouvindo aí no Spotify, na Deezer, você pode escrever para contato@bibliajfa.com.br e se conectar com a gente também. E as nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, @bibliajfa. Você também pode nos enviar um direct.
com seu testemunho, com suas sugestões, enfim, fale com a gente está totalmente à disposição de vocês. Muito bem, e é isso aí, pessoal, muito obrigada. Vocês também encontram os nossos aplicativos na iOS e na App Store. E nós não temos só a Bíblia JFA, né? O aplicativo da Bíblia. A gente também tem o Ore Mais, tem o Mente Renovada, tem o Quiz Bíblico e, enfim, tem aí uma infinidade de aplicativos, de conteúdos que podem estar te ajudando a crescer na fé, a caminhar com Deus, a criar uma rotina de oração. Então, deem uma olhada e tomara que possa edificar, abençoar a vida de vocês. É isso. A gente se encontra no próximo BíbliaCast JFA. Deus abençoe. Uma boa Páscoa para você, para sua família. Que vocês tragam à memória a obra de Cristo, o sacrifício de Jesus. Tudo que ele fez, que seja um momento de ações de graça também, de reconhecer toda a graça recebida, todo o amor recebido do Pai através de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.